obrigada pela presença de todos. Vou falar um pouco aqui do currículo da Clarice. Queria dizer também que a Alessandra não pôde vir hoje, porque ela está doente. Então, vou falar no lugar dela. Ela vai falar sobre cinema digitais do Brasil. E a Clarice é graduada em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense, a UF, né, que todo mundo sabe. É pós-graduada em Filme e TV Business pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Gerenciamento de Projetos pela PUC-Rio. E há 12 anos atua no mercado audiovisual brasileiro, sendo boa parte dedicada à área de distribuição de filmes. Passou por empresas como LC Barreto Produções Cinematográficas, Grupo Estação de Cinema, Festival do Rio, Brain Network, Rio Filme e atualmente é gerente de aquisição e programação da distribuidora de conteúdo digital Mobs S.A. É isso mesmo? Já mais alguma coisa? Boa tarde. Obrigada a você pelo convite. Deixa eu só entender uma coisa. Vocês são todos alunos de produção cultural, não é isso? Todo mundo aqui de Ilha das Ostras? Ou tem gente de outros lugares que vejo? Ah, você é de onde? Eu sou daqui, mas eu venho com o curso da Alessandra. Ah, legal. Tá. Entendi. E esse curso, ele existe aqui há quanto tempo, Ilha das Ostras? 6 anos, né? Tá. Bom, a Alessandra conversou comigo ontem e me pediu para eu contar mais ou menos a minha trajetória profissional desde que eu me formei no curso. Eu fiz produção cultural na UF lá de Niterói. Me formei em 2003, acredito, foi uma das primeiras turmas a se formar, se não me engano, a quinta turma talvez. Era um curso novo ainda não tinha muita coisa experimental na época que eu fiz. Muitas aulas que tinham naquela época não tem mais hoje. Mudou muita coisa, mudou o professor, mudou, enfim. Depois teve o reconhecimento do MEC, aí, enfim, mudou bastante. Mas no curso ele foi super importante para mim, porque ele serviu como uma vitrine de assuntos. Eu não saí do curso especialista em nada, mas eu saí com uma visão ampla do mercado cultural do Brasil e eu acho que eu aprendi um pouco sobre cada arte e aí escolhi uma para me aprofundar e para atuar profissionalmente, né? No caso, eu escolhi o cinema, que eu já tinha uma relação com ele por conta de família e tal, já tinha uma relação, mas de todas as artes era a que eu tinha mais afinidade. E aí logo comecei a estagiar com isso, com produção de cinema, e aí imediatamente eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu gostava mais de filme pronto, assim, não de fazer filmes, né? E aí eu comecei a trabalhar no Festival do Rio, que é um festival enorme, internacional, que traz 400 filmes do mundo todo ano. E aí tive contato com essa área internacional, que foi que me interessou mais. A partir daí passei a viajar para festivais, fui contratada no festival, fiquei 5 anos trabalhando lá na parte de programação. E sempre tem um pouco de produção, né? Eu costumo dizer que qualquer profissão que você vá fazer, você tem que ter uma veia de produção, assim, para você, enfim, se articular melhor dentro daquilo que você está fazendo. Então, foi fundamental tudo que eu aprendi na faculdade, mas o que eu faço hoje, eu aprendi basicamente fazendo mesmo, trabalhando, não é na teoria, né? Assim, eu acho que a maioria das coisas que você escolhe fazer dentro desse mercado, você vai aprender na prática mesmo, assim, né? A teoria é importante, mas só ela não vai fazer de você um profissional de destaque, assim, né? É um fazendo mesmo dia a dia que enfim, se chega ao longe, né? E, bom, eu dentro do cinema eu me especializei em uma coisa mais específica ainda, que é a distribuição de filmes, né? A cadeia de cinema, ela pode ser vista mais ou menos como um triângulo, assim. E aí tem o vértice da produção, que é onde se faz os filmes, onde se tem as ideias, se concebe uma ideia, né? Um diretor, um roteirista, um produtor, que concebem a ideia de um filme, captam um patrocínio para fazer aquele filme, fazem um filme, depois vai para o vértice da distribuição, né? Quer dizer, o filme está pronto, agora como fazer o filme chegar até as pessoas, né? Essa é a parte da distribuição. E o terceiro vértice, que é a exibição, que é o local justamente onde as pessoas vão ter acesso ao filme, no caso as salas de cinema, né? Então, produção, distribuição, exibição. Produção acho que é uma coisa que, né, enfim, todo mundo sabe mais ou menos como funciona, né? Vocês devem aprender aí bastante, não sei se já estão, né, nessa fase ou não, mas enfim, Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, as leis de
de captação, de incentivo para poder, enfim, fazer o filme, né? Fazer cinema no Brasil é bem difícil, né? O filme custa mais ou menos, no mínimo, um filme de ficção vai custar no mínimo 3 a 4 milhões de reais. Então, enfim, são muitos editais que o produtor tem que escrever um filme para conseguir captar tudo, né? Um edital às vezes dá 300 mil, outro dá 500, e aí tem um patrocínio privado que dá mais 1 milhão, então, enfim, aí vai juntando, né? Um filme pode levar aí anos para conseguir o dinheiro para ser finalmente feito, né? E depois de pronto, justamente uma distribuidora, assim, existem várias distribuidoras no Brasil hoje. Uma das distribuidoras vai pegar os direitos daquele filme para comercializá-lo nas salas de cinema, né? E eu, no caso, trabalho numa dessas distribuidoras, né? Tem as distribuidoras independentes e as distribuidoras que são chamadas de major, que são as distribuidoras americanas que têm escritórios aqui no Brasil. São as grandes Warner, Fox, Paramount e Columbia, Sony. São as empresas americanas que vêm para cá lançar os filmes americanos aqui no Brasil, ou seja, Avatar, Harry Potter, enfim, todos esses filmes que todo mundo assiste são trazidos para o Brasil por essas distribuidoras que têm escritórios aqui no Brasil. E todos os outros filmes, quer dizer, os filmes franceses, os filmes brasileiros, os filmes que não são assim, de amplo circuito, né, são considerados os filmes independentes, eles chegam até as salas de cinema através das distribuidoras independentes. Então, as distribuidoras independentes hoje são mais ou menos 10. A maioria fica em São Paulo, tem uma outra no Rio e uma ou outra assim, em outros estados. Basicamente, São Paulo e Rio é onde fica a maioria das distribuidoras. E as distribuidoras independentes, elas sofrem muito com a concorrência dos outros filmes, né? Porque a gente tem uma situação no Brasil hoje que a gente tem um número limitado de salas de cinema, né? Quer dizer, para um país de quase 200 milhões de habitantes, a gente tem 2.000 salas de cinema só. Isso é uma relação habitante por sala de cinema muito inferior ao que deveria ser, né? E aí tem exemplos como o México, por exemplo, que é considerado um país que tem muita sala de cinema. Então a gente não está nem perto do México ainda. A gente já teve muito mais sala de cinema do que a gente tem hoje. Muitas fecharam para virar igreja evangélica, ou farmácia, ou shopping center, ou isso ou aquilo. Teve um fenômeno de fechamento de salas de cinema enorme nas décadas de 80 e 90. E hoje tenta-se sobreviver, né, dentro dessa estrutura. Quer dizer, os cinemas dentro de shopping centers, chamados multiplex, só querem exibir os filmes, os Avatares e os Harry Potters e todos esses da vida, e enquanto os filmes independentes sofrem muito com falta de espaço para exibir seus conteúdos. O filme brasileiro entra nesse sistema na maioria das vezes, a não ser um Tropa de Elite ou, enfim, um Se Eu Fosse Você, um filme desses brasileiros que ultrapassam assim, os limites da normalidade, né? São filmes que fazem bilheterias até muito maiores do que filmes americanos de franquia, como Harry Potter, Homem-Aranha e Shrek, todos esses filmes. Então, nos últimos anos, a gente tem vários exemplos aí de filmes brasileiros que realmente sobressaltaram o gráfico de ocupação das salas de cinema e de venda de ingressos e de acesso ao público também, né? A Tropa de Elite é um filme que foi visto por mais de 10 milhões de pessoas, isso é um recorde absoluto do cinema nacional e é um motivo de celebração para toda a classe, assim, né? Enfim, independente do filme, independente de ser um filme que mostra a realidade brasileira ou não, independente de qualquer coisa, é um marco que um filme nacional tenha atingido tanta gente, assim, tenha alcançado tanta gente, tenha sido visto por tanta gente, né? E o que acontece é que as distribuidoras, elas vão, enfim, o que eu vou falar aqui hoje, mais especificamente, sobre o cinema digital, né? O que ele trouxe de mudança para esse mercado, né? Existe uma expectativa que dentro de 3 ou 4 anos não vai mais existir película 35mm nas salas de cinema, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi uma convenção que aconteceu nos Estados Unidos há 2 meses atrás, onde ficou definido isso. Assim, isso é uma ordem natural do mercado,
porque esse processo começou há uns anos atrás, no início de 2003, mais ou menos, 2004, quando a transição digital começou a acontecer. O que é isso, né? Durante 100 anos, o cinema chegou até as salas de cinema através de uma película 35mm. Eu não sei se todos vocês aqui já tiveram a oportunidade de ver o que é isso. É uma coisa monstruosa, pesa 25 quilos. É um rolo de filme, né? Que um filme pode pesar até 30 quilos, dependendo da minutagem dele. Se for um filme muito longo, pode pesar até mais do que isso. Então, quer dizer, é uma coisa complicada de se armazenar, é um material delicado que danifica, que é difícil de transportar. Quando o filme vai para o interior do país, ele tem que ser enviado via correio, e é uma coisa pesada, difícil de manusear, que, enfim, são vários rolos, e muitas vezes acontece de um rolo se perder, aí uma parte do filme se perde, enfim. Então, como tudo no mundo foi ficando digital, né, nada mais natural do que o cinema também aderir isso. E olha que a exibição de cinema foi uma das últimas coisas a se digitalizarem. Quer dizer, primeiro, as câmeras fotográficas, né, deixaram de ser analógicas para ser, né, deixaram de ter aquele filme que a gente levava na loja fotográfica para revelar e passaram a ser digital. Logo depois, as câmeras de cinema também passaram por esse processo. E, finalmente, a exibição de cinema nas salas de cinema, ela deixou de ser em película e, para aos poucos, virar digital, né? Então, isso trouxe uma série de mudanças para o mercado no mundo todo, que, assim, ninguém podia nem imaginar quanta coisa nova ia acontecer por causa disso, assim. Então, a gente vive justamente esse momento a gente já tem o número de salas digitais no Brasil e no mundo cresce vertiginosamente ano a ano, e as salas 3D também estão crescendo no mesmo patamar, né? Tem muita gente que acredita que o cinema vai passar a ser em 3D, assim como era mudo e passou a ser falado, assim como era preto e branco e passou a ser colorido, ele vai passar a ser 3D e todo e qualquer filme vai ser exibido em 3D. Obviamente há controvérsias em relação a isso, assim, existe muita gente que acredita nisso, muita gente que não acredita, que o 3D, os fotógrafos principalmente, alguns acreditam que o 3D é um formato para um determinado tipo de filme, mas que ele jamais funcionaria para outros. Mas existe uma realidade de mercado mostrando que talvez seja ou não um formato de exibição, sim. Isso a gente só vai saber daqui a uns anos, não tem como ficar adivinhando aqui o que vai acontecer, mas isso é a discussão do momento, assim. Todo e qualquer mercado internacional vai estar discutindo isso com certeza. Não, pode ser depois. Tá. O 3D. E aí uma coisa importante, que o Brasil ele é considerado assim, um case no mundo todo com relação à questão da transição digital, porque o que aconteceu no início? Né? No início, quando começou a se falar em cinema digital, agora a película vai morrer, o digital é que vai existir, aí os estúdios de Hollywood todos se reuniram e formaram uma comissão para determinar qual seria o padrão desse cinema digital, justamente porque a preocupação era que o digital ele tinha que ser tão perfeito quanto a película, né? Ele tinha que ser um formato que não tivesse nenhuma perda de qualidade em relação à película. Então, os estúdios fizeram essa comissão que determinou que o digital tinha que ter uma resolução de imagem XPTO e tal, que tinha que ter aquilo. Só que aquilo era caríssimo, e o cinema independente, incluindo os filmes brasileiros, eles jamais conseguiriam pagar a conta para fazer um filme naquele formato. Então, o que aconteceu? Uma empresa brasileira resolveu bolar uma solução de cinema digital para o mercado independente. Isso foi uma coisa que aconteceu no Brasil antes de acontecer em qualquer outro lugar. Foram dois meninos paulistas que olharam para essa situação e falaram: bom, tem uma situação, o cinema não está conseguindo se desenvolver entre a distribuição e a exibição, o cinema independente, vamos então, já que a Hollywood fez esse formato, né, determinou esse formato para os filmes de Hollywood, vamos então determinar um outro formato para os filmes independentes. Isso foi uma coisa extremamente ousada, que foi sim, muito criticada no começo, e depois viu-se que realmente ela fazia muito sentido mercadológico. Então eles formaram uma solução que era viável economicamente para todo mundo,
E aconteceu um fenômeno, assim, nos anos de 2005, 2006, 2007, 2008 e até hoje, de muitos filmes brasileiros que não tinham dinheiro para finalizar em película, enfim, para chegar até as salas de cinema, porque os custos de distribuição são muito caros. Você fazer várias cópias de um mesmo filme no laboratório é uma coisa super cara e onera bastante o orçamento, é a maior parte do orçamento de lançamento de um filme, sem dúvida. E aí, o que aconteceu foi que muitos filmes finalmente chegaram até o mercado de cinema e tiveram até bilheterias bastante expressivas, assim, foram exibidos só nessas salas digitais e tal. Filmes como o documentário do Cartola, como o documentário do Simonal, quer dizer, basicamente documentários e filmes menores, né, que não são os Tropa de Elites e etc. Então, quer dizer, virou realmente um caso de sucesso da América Latina e se expandiu pela Europa, pelos Estados Unidos. Hoje essa empresa paulista tem salas em vários lugares do mundo e, enfim, é um orgulho para o Brasil ter feito parte desse movimento de alguma forma. Então, vamos lá. Isso é um pequeno histórico, né, do que foi acontecendo ao longo dos anos. Quer dizer, o cinema, ele sempre sofreu muita concorrência dos outros formatos de exibição, né, durante muitos anos. Quer dizer, antigamente, a única forma de ver um filme era indo ao cinema. Aí, na década de 50, chegou a televisão. Aí todo mundo dizia, o cinema vai acabar, porque agora é muito mais fácil ver filme na televisão. O cara não precisa sair de casa, tá lá, a televisão funcionando, passa filme, não paga nada e tal, e não foi isso que aconteceu. O cinema não morreu porque a televisão chegou, né? Obviamente sofreu um pouco com isso, mas se adaptou e aí se mostrou que o mercado tinha espaço tanto para a televisão quanto para o cinema. E aí, na década de 80, veio o videocassete. Aí sim as pessoas falaram, agora não tem jeito, agora o cinema vai morrer, não vai ter jeito, porque é mais barato você alugar uma fita que dá para 10 pessoas verem do que um ingresso de cinema, você tem que pagar 10 ingressos, é muito mais caro, é muito mais cômodo você ver o filme em casa e tal, mas o cinema não morreu mais uma vez e continuou firme e forte, mostrando que cabia todo mundo no mercado, né? E aí na década de 90 de novo, aí veio a TV a cabo, aí todo mundo de novo, e agora que não vai ter jeito mesmo e tal. Então, quer dizer, o cinema atravessou todas essas décadas sempre com ameaças, né, de que as pessoas não iam mais querer ir nas salas de cinema, porque realmente é um programa menos conveniente, talvez, de certa forma, mas ele até hoje é uma forma de entretenimento e única, né? Você entrar numa sala escura, com uma tela gigantesca, uma cadeira confortável, com sua pipoca, sua Coca-Cola, enfim. Isso no mundo inteiro é uma prática que não sai de moda, né? Quer dizer, só que, e aí em 2000 chegou o DVD, mais uma vez, o cinema foi novamente ameaçado, e nessa mesma época chegaram as salas multiplex no Brasil, né? Que, enfim, são complexos de até 12, até 14 salas, no mesmo espaço, numa variedade de vários filmes em cartaz ao mesmo tempo. E isso tudo era parte de um movimento do mercado de uma resposta, né? Quer dizer, o cara pode ver filme no DVD, na TV por assinatura, mais tarde na internet. Então, quer dizer, a sala de cinema ela teve que se reagir a isso, né? E aí ela foi se modernizando cada vez mais, porque ela não podia perder o público fiel dela. Então, enfim, por mais que fosse mais caro ir ao cinema do que alugar um DVD, o cinema então ele tinha que dar coisas em troca, né? E foi modernizando. Isso foi através de modernização da sala com aparelhos de som 5.1, que dava uma realidade, como se você tivesse a ideia, né, de ter uma realidade como se estivesse dentro do filme, você ouve barulhos de tudo quanto é lugar e tal. Coisas que na sua casa não tinha, né? Então, o cinema foi se modernizando nesse sentido para justamente reconquistar o espectador. E o cinema digital ele chegou justamente nessa época, né? Quer dizer, foi mais uma modernização das salas de cinema. E o cinema digital ele trouxe principalmente a flexibilidade de programação, quer dizer, como o digital é uma coisa muito fácil, né, de se fazer, quer dizer, uma película, historicamente, só quem produzia uma película 35mm é quem trabalhava no cinema, são cineastas,
são as pessoas que estudaram aquilo, que de alguma forma aprenderam a lidar com aquilo. O cinema digital é muito mais amplo, né? Ele é muito mais, enfim, qualquer um pode produzir um produto audiovisual digital, basta você ter uma ilha de edição com mínimo de equipamento que você produz coisas a partir dali, né? E é muito mais amplo. E aí o que aconteceu? O cinema, a sala de cinema, ela justamente deixou de ter esse conceito de sala de cinema exclusivamente para ser um espaço de entretenimento, né? Ela virou uma arena multiuso. Isso tem, assim, pouquíssimos anos para cá, isso é uma coisa que ainda está engatinhando, mas está se mostrando ser a tendência no mundo todo, né? Que a sala de cinema ela vai virar uma arena multiuso mesmo, onde você não vai lá necessariamente só para ver filmes. E aí, a possibilidade do digital, ela trouxe primeiro a possibilidade de exploração de publicidade nas salas de cinema. Porque como ficou muito fácil produzir material digital, começou a se produzir publicidade, comerciais mesmo, que a gente vê na TV, às vezes adaptados para a sala de cinema, e as salas de cinema começaram a explorar aquele espaço antes do filme, 10 minutos antes do filme, antes dos trailers, tem um rolo de publicidade ali. E aquilo, na verdade, é um grande gerador de renda, né? Porque publicidade, assim como na televisão também é o maior gerador de renda da TV Globo, no cinema também é o que paga a conta no final do mês, é a publicidade que está ali, é o sabonete Lux Luxo. E aí começaram várias ações diferenciadas desde o comecinho disso. Eu lembrei do sabonete agora porque teve uma ação que quando passava o comercial do sabonete soltava um odor do sabonete, soltava um cheiro do sabonete na hora. Então o cara estava ali esperando para ver o filme, vendo o comercial do sabonete, sentindo o cheiro do sabonete ali na mesma hora que passava. Enfim, são cases que... E aí tinha um comercial da Fiat também, que ele fazia um jogo na hora, assim, sei lá, pedia para o espectador mandar um torpedo, adivinhando o que ia acontecer na propaganda, e quem ganhasse ganhava um prêmio. Enfim, é a interação máxima que se pode imaginar, e as ideias são as mais criativas e mirabolantes possíveis que se pode acontecer, né? Isso é na parte de publicidade. E outras coisas que foram acontecendo foram os conteúdos alternativos. Quer dizer, então hoje eu trabalho numa empresa que ela é especializada nisso, ela pegou esse nicho de mercado. Vamos trabalhar com conteúdos alternativos, já que já tem um monte de gente trabalhando com filme. Então, a gente assinou um contrato com o Metropolitan de Nova York, que é uma casa enorme de espetáculos que existe há muitos anos, muito tradicional de lá, e que exibe óperas semanalmente. Há anos sempre tem uma temporada de ópera lá. E a gente teve um contato com eles e eles falaram: vocês querem exibir no Brasil ao vivo, fazer uma transmissão ao vivo da ópera aqui de Nova York do Brasil? E no início a gente não tinha a menor ideia do que ia ser isso. Será que tem público de ópera no Brasil, no Rio de Janeiro, cidade de praia, em pleno verão? Será que as pessoas vão? Então vamos fazer um teste, né? E aí montou-se toda uma estrutura de antena, de recepção de sinal via satélite. O cara jogava o sinal lá de Nova York, a gente recebia o sinal aqui nos cinemas, recebe numa central que depois distribui para os cinemas. E a primeira ópera que a gente fez tinha fila, assim, dando volta no quarteirão. Foi uma coisa assim, saíram todos os jornais, foi uma loucura. E a gente percebeu: caramba, existe público para isso, né? Existe público para ópera no Brasil. E a gente já tem 2 anos que a gente traz todas as óperas do Metropolitan, exibe ao vivo, em alta definição, tem legenda em português, é tudo simultâneo, exatamente o que está acontecendo em Nova York acontece no Rio. E a partir daí a gente falou: nossa, não tem limite isso, né? Se isso dá certo, quantas outras coisas podem não dar certo numa sala de cinema? E aí começou, aí a gente trouxe uma temporada de balé lá do Teatro Bolshoi de Moscou, também foi um sucesso, até maior do que a ópera, porque a ópera tem um público mais restrito, enquanto o balé tem muita criança, a mãe leva criança, tem muita família, tem, enfim, para homens, mulheres, senhores, senhoras. A ópera tem um público mais seleto. E aí, próxima etapa, eventos esportivos. E aí, Copa do Mundo em 3D na sala de cinema. Bom, o cara não vai ter isso na casa dele, sabe? Isso dá para cobrar até... A gente teve que cobrar um ingresso caro para pagar a conta que estava, enfim, que a gente ia ter que pagar de produção disso tudo. E ainda assim, enfim, no final de contas a gente achou que cobrou barato, porque assim, a quantidade de gente que ainda ficou do lado de fora, que não conseguiu ver, porque
Então a gente começou a perceber que realmente o espectador ele quer essa experiência nova, né? Ele quer ter esse tipo de oferta, ele quer ter esse tipo de conteúdo, sabe? Para ele, o cara que gosta de ópera não tem condições de ir a Nova York todo ano acompanhar a temporada, mas pô, ele pode ir ao cinema do bairro dele e ver isso, né? Então, agora a gente vai fazer também o final da Liga dos Campeões lá, que é o Barcelona e o Manchester também, ao vivo, direto de Londres e tal, tudo captação em 3D, assim, perfeito, impecável. E justamente agora a gente está num momento de inverso, né? Quer dizer, se tudo isso faz sucesso aqui no Brasil, por que os nossos conteúdos não podem fazer sucesso lá fora, né? Nas salas de cinema do mundo? Então a gente vai ter a primeira experiência agora, que é filmar um show do João Gilberto em alta definição, que ele vai fazer no Rio, e exibir ao vivo em salas de cinema da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos. É uma experiência pioneira, novamente. Enfim, a gente acredita que tem tudo para dar certo, porque isso é uma coisa que está ficando realmente muito comum lá fora, quer dizer, esse tipo de conteúdo em salas de cinema, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país de maioria evangélica, né? Então, tem inúmeros cultos de igrejas que são transmitidos para vários lugares dos Estados Unidos. O cara filma, sei lá, numa cidadezinha pequena e transmite para várias outras cidades dos Estados Unidos. E aí isso acontece de manhã, ainda tem isso, né? Quer dizer, você otimiza a ocupação da sala de cinema, porque a sala de cinema ela normalmente funciona a partir de 2 da tarde até meia-noite, que é quando acaba a sessão das 10, né? Então, tem todo um espaço matinal aí que é ocioso. O cara está lá pagando toda a manutenção daquele cinema e não está usando, né? Porque não tem nada acontecendo de manhã. Então, tem ainda esse movimento de se ocupar as salas de cinema em horários em que ela não tem muito público, né? Mesmo as primeiras sessões de cinema são sempre bastante fracas de público no dia de semana. Enfim, não justifica o custo que é, enfim, custo de luz, de ar-condicionado, de tudo aquilo para a quantidade pouca de gente que vai, né, nas primeiras sessões. Então, tem esse movimento do mercado que, mais uma vez, é uma resposta a toda a concorrência de, bom, vamos otimizar isso aqui o máximo que a gente puder, né? Então, os eventos evangélicos é uma coisa também que a gente está pensando. Enfim, a gente vê lá no Rio, cada evento que tem na praia, que dá 2, 3 milhões de pessoas, quer dizer, tem muito público para isso, né? E aí essa cultura de se trabalhar o nicho, né? De você não ficar só gerando produto para a massa. Você tem que gerar um produto para os nichos também, né? Porque tem público para tudo, assim, né? Enfim, realmente tem a teoria da cauda longa, que até é um texto que eu vou passar para a Alessandra, passar para vocês, que é bastante interessante, assim, sobre uma teoria de um americano que escreveu um artigo, e esse artigo virou um livro, chamado A Cauda Longa, onde ele fala assim, da cultura, do mercado cultural hoje, do mercado de entretenimento, do que é ofertado, enfim, e como mudou isso, né? Enfim, antigamente o mercado era regido por uma teoria chamada 20-80, quer dizer, que era o seguinte: 20% de tudo que 20% dos produtos ofertados numa loja ou no mercado representavam 80% da renda. Então, quer dizer, é como você chegar na loja americana e na parte de CDs, e aí tá lá o CD da Ivete Sangalo e o da Madonna, eles são sozinhos responsáveis pela renda quase que toda ali, diária daquela loja de CDs da loja americana. Os outros representam uma outra fatiazinha pequena. Então, durante muitos anos, o mercado de cultura ele foi regido por essa cultura do 20-80. Né? E, de repente, com a possibilidade do digital e essa coisa de você não estar restrito, por exemplo, a loja americana, ela tem um limite físico, né? Ela cabe um determinado número de CDs e de livros e de roupas e de produtos ali expostos. Agora, a Americanas.com, ela não tem limite. Ela pode ter milhares e milhares de produtos sendo ofertados ao mesmo tempo. Ela não precisa ofertar só o CD da Ivete Sangalo e da Madonna. Ela pode ofertar todos os CDs antigos, da década de 50, 60, 70, de músicas que você chega numa loja e de repente não consegue encontrar, porque existe um limite físico. Então, o digital, ele é estou falando da revolução digital bem amplamente, assim, não estou falando mais só do cinema digital, só para contextualizar o cinema digital no meio disso tudo. Ele é essa quebra de barreiras e essa infinidade de espaço, né?
nas prateleiras virtuais, entre aspas. Então, a teoria da quadra longa é muito legal, por isso eu vou mandar esse texto para vocês. Ele tem umas 10 páginas, é um resumo do livro e é interessante para vocês lerem. Pode passar. Acho que tem que apertar mais uma vez. Apareceu a imagem. Isso bom, na verdade é um resumo do que eu já falei, né? A diferença entre a película 35mm e digital. Agora voltando aqui mais especificamente para o cinema, né? Então, enquanto as películas são pesadas, difíceis de armazenar, difíceis, custosas de transportar, perecíveis, o filme digital ele é um arquivo, né? Ele pode ser enviado por uma rede privada de compartilhamento, assim, quer dizer, uma internet privada, né? Você manda de uma central para as salas de cinema através de uma rede, né? E os filmes ficam armazenados virtualmente, quer dizer, também não tem limite de espaço, como tem um arquivo ou, enfim, um lugar que guarde filmes, né? O arquivo digital não é danificado pelo tempo e ele traz essas novas possibilidades de conteúdo que eu já falei. Eu queria, assim, deixar bem claro que eu estou falando aqui as vantagens do digital no que diz respeito à distribuição e exibição, tá? É claro que, assim, Marquinhos está aqui, ele vai falar melhor para vocês sobre isso, sobre, enfim, sobre como se faz um filme, enfim, sobre os formatos mesmo, né, de produção. E tem muita gente que acha que um filme digital nunca vai ser tão bonito e tão bem feito, tão assim especial quanto um filme em película, né? Óbvio, a película ela tem uma coisa de profundidade de imagem, enfim, isso aí são discussões artísticas que eu nem me arrisco a dizer porque não sou especialista nesse assunto, nunca fiz um filme em película, então eu não... Agora, eu como espectadora, para mim, pessoalmente, não faz muita diferença. Claro que eu percebo que há uma diferença, mas eu não me incomodo. Para mim, não é uma coisa que... Mas isso é uma discussão, enfim, que os mais puristas ainda têm questões em relação ao digital, que acham que não tem a imagem não é tão quente, tão profunda quanto a película. Então, eu estou falando aqui das vantagens do digital para o mercado, né? Não estou falando do ponto de vista artístico. Isso também isso é uma coisa bem técnica, acho que talvez nem vale a pena entrar nisso, mas já expliquei um pouco do que era a comissão lá de Hollywood para determinar o padrão do cinema digital dos filmes de Hollywood. Essa comissão se chamava DCI, DCI. E aí logo se diferenciaram os D-Cinemas dos E-Cinemas, quer dizer, os D-Cinemas eram os cinemas preparados para exibirem filmes de Hollywood, enquanto os E-Cinemas eram os outros preparados para exibirem filmes independentes, não necessariamente Hollywood, né? E aí a diferença, falando tecnicamente, é que um tinha 2K de resolução de imagem, o outro 1.3K. Enfim. E aí o caso da Ray Network, que é a empresa paulista que eu comentei, que inaugurou as primeiras salas digitais do mercado independente brasileiro. Hoje são quase 100 mil salas digitais no mundo todo, aí contando as salas em 3D, que são salas digitais também. E no Brasil são 300 salas em 3D e cerca de 200 salas 1.3K. Isso de um universo de 2.000 salas que a gente tem. Então, quer dizer, a gente está aí com, sei lá, 30%, né? 500 salas, dá mais ou menos, 40% do mercado, 30%. 30% já digitalizado, e esse número ele cresce a cada ano, né? Na verdade, a gente depende basicamente de exportação de importação, né, de equipamentos, de projetores, eles todos vêm de fora, então a gente fica dependendo deles serem fabricados lá para serem importados para cá, e chega aqui, as taxas de importação são enormes, e aí o governo ele tem intercedido muito nesse sentido, assim, as secretarias estaduais de cultura do Rio, por exemplo, conseguiu baixar um decreto lá que os salas de cinema não precisam pagar impostos tão altos para trazerem equipamentos para o Brasil. Então, quer dizer, até o governo também está alinhado nesse sentido de estimular a digitalização das salas, porque está entendendo que é o futuro e que para se ter cada vez mais conteúdos é necessário que as salas estejam equipadas para receberem esses conteúdos. Isso é um ciclozinho mais ou menos, também do ponto de vista mercadológico, né, como é que funciona.
produção de conteúdo, aí a distribuição, a exibição, gera renda, replicação no ciclo, investimento em equipamentos. Isso é só para explicar como é que se paga a conta disso tudo, né? Porque os investimentos são muito altos, tanto por parte dos distribuidores quanto dos exibidores. Quer dizer, os exibidores eles pagam alto pelos equipamentos digital para colocar nas salas dele, mas por outro lado eles têm esse ciclo econômico que em pouco tempo eles conseguem reaver aquele dinheiro com o próprio negócio que eles geraram a partir do equipamento que eles compraram. Então, o cinema digital ele basicamente precisa de quatro coisas, né, para existir, né? É um projetor, é o que leva a imagem à tela, um servidor, que é o que vai armazenar os arquivos, vai receber os arquivos, vai organizar, vai colocar uma playlist, né, para eles funcionarem. O software, que é justamente o que vai fazer a interface, que vai gerenciar e monitorar os conteúdos, e o computador, enfim, que é a coisa básica para tudo isso poder ser visto, né, pelo usuário, né? O usuário ele vai ter acesso a tudo isso através de um computador. Então são os 4 equipamentos básicos que você tem em todas as salas digitais. Esse é um equipamento bem básico. Aí talvez um equipamento para uma sala 3D, por exemplo, ele demande uma estrutura um pouco mais robusta, assim, né? Ele é um pouco maior, então o projetor é maior. Enfim, é mais caro também, naturalmente. Isso é o passo a passo de como é que o filme digital chega até uma sala de cinema, né? Quer dizer, a partir de uma Master HD, né? Depois que o filme é finalizado, ele é descarregado num HD. E aí esse HD é feito uma espécie de criptografia, que é chamada de encoding, né? E aí transforma esse HD num arquivo digital. E aí ele vai para o servidor de distribuição. O servidor é feito licenciamento para cada sala, quer dizer, gera uma chave, cada sala de cinema tem uma chave para receber o sinal daquele filme. Isso tudo para evitar pirataria e para evitar que o arquivo se corrompa no meio do caminho. E aí é feita a programação na sala de cinema, e aí finalmente o filme é enviado. No início o filme era enviado via satélite, depois ele passou a ser enviado por uma rede privada de compartilhamento, que ficou mais simples, mais rápido. Então o filme ele demora mais ou menos umas 6 horas para ser enviado de uma central de dados até uma sala de cinema. Então normalmente isso é feito à noite, durante a noite, à madrugada, quando o movimento é bem menor, né, na rede. E começa a enviar o filme à noite, e de manhã todas as salas já tem o filme. Então, o filme ele entra em cartaz toda sexta-feira, né? Então tem uma rotina de toda quinta-feira à noite enviar todos os filmes para todas as salas onde ele vai ser exibido na sexta-feira, a partir de 1 ou 2 da tarde, dependendo de cada cinema. E aí lá na sala de cinema, na hora da projeção, o cara simplesmente aperta um play e o filme toca lá. Bonitinho no cinema, com legendas ou sem legendas, o que ele optar lá, ele tem todo um menu de opções para aquele filme. Isso são alguns exemplos, né, de conteúdos digitais da sala digital como espaço multiuso, né, que eu já tinha mencionado. Então, outra coisa também que tem dado muito certo são shows de música. A gente já fez 2 em 3D, que é o U2 em 3D e um filme do Iron Maiden que a gente exibiu ano passado. Mas então show de rock é uma coisa que se mostrou ser muito legal assim, de se fazer numa sala de cinema, porque aí a gente consegue fazer um esquema da sala de cinema vender cerveja e tal, e fica como se fosse uma arena mesmo. Então, quer dizer, de repente uma banda que não vai vir para o Brasil, uma atração internacional que não tem plano de vir para o Brasil, mas tem um monte de fãs aqui e tal, então de repente tem a oportunidade de ver o show daquela banda numa sala de cinema, ao vivo muitas vezes, sendo exibido de algum outro lugar, e tendo ali uma experiência de show mesmo, assim. Enfim, quando é um evento desse tipo, a gente faz de tudo para fazer uma parceria com as salas de cinema, para que possa ter um clima de show mesmo, para o cara não ficar lá também sentado vendo um show super eletrizante, querendo dançar por lá e tem que ficar lá sentado, enfim. Então, quando é show, tem uma flexibilidade um pouco maior, e para ter uma experiência mesmo completa, né? E
aí são alguns exemplos de conteúdos que têm chegado até as salas de cinema, sendo a publicidade sempre mais rentável, porque ela é diária, ela acontece em todas as sessões, e para o anunciante acaba sendo muito bom, porque ele pode direcionar exatamente quando ele quer, em que sessões ele quer que aquela publicidade seja exibida. Então, dependendo do produto dele, para ele faz mais sentido exibir na última sessão, porque de repente é um produto, sei lá, uma bebida alcoólica, sei lá, que aí ele quer exibir na sessão de 10 horas, tal, só para adultos, ou então é um produto mais voltado para o público infantil, aí ele programa aquela publicidade para passar só antes de filmes infantis, só nas sessões diurnas, enfim. Então tem toda uma... É bem específico, assim, se atingir o público ficou muito específico nessa janela do cinema. Aí, essa é a nova revolução do momento, que é um site que a gente criou, que é um site inspirado nesse modelo de compra coletiva, né, que é o Peixe Urbano, o Clube Urbano, o Groupon, enfim, todo dia tem um novo site desses, né, de compra coletiva, que, quer dizer, quando um produto é negociado para muitas pessoas ao mesmo tempo, o usuário final ele pode pagar um preço bem mais acessível para aquele produto, né? Então isso está acontecendo com filmes, né, com produtos audiovisuais. As sessões são chamadas sessões mobilizadas, né? Quer dizer, você chega lá e você clica, eu quero ver isso. Aí, quando atingir um mínimo de pessoas que querem ver aquilo, aí aquilo se torna real e você pode comprar aquilo por um preço bastante acessível, né? E aí tem uma meta mínima de venda, que é 40% da ocupação da sala, ou seja, se uma sala tem 200 lugares, se uma sala tem 100 lugares, se quando atingir 40 pessoas que compraram, aí a sessão acontece, o exibidor, a sala de cinema marca o filme e tal, e aí todo mundo consegue ver por um preço mais acessível e com essa característica da mobilização, né? Isso funciona especialmente com produtos de nicho, que as pessoas se falam, fãs da banda, por exemplo, aí o fã-clube vai tudo junto ver e tal. A gente já teve várias experiências desse tipo que são muito legais, então a gente percebe que é um serviço a mais assim, para o mercado e para o consumidor que pode dar pé aí futuramente. São exemplos também de coisas que eu já falei, de conteúdos que estão aparecendo aí nas salas de cinema. Próxima etapa são os clássicos restaurados, todos em 2K, HD. Então esses são os 3 primeiros clássicos que vão ser exibidos: Poderoso Chefão, Top Gun e De Volta para o Futuro. Todos, enfim, com máxima resolução de imagem e som impecável. Enfim, são cópias que foram restauradas no exterior e que a gente conseguiu os direitos para exibir aqui. Isso é uma reflexão, assim, mais ou menos do que é o cinema digital, né? Que ele não é só uma revolução tecnológica, mas ele é principalmente uma revolução mercadológica, né? Ele é um movimento novo que veio facilitar, enfim, estimular novas coisas no mercado. E basicamente isso. Sobre cinema digital, eu acho que eu fiz um panorama bastante amplo, ao mesmo tempo talvez seja um assunto extremamente específico para vocês, assim, eu não sei, não conversei, assim, não sei, a Alessandra me passou mais ou menos o que vocês estavam estudando, mas eu não sei da cadeira de cinema exatamente ao que vocês já tiveram acesso, então tenho medo de ter sido, assim, muito à frente, talvez eu tivesse falado, assim, um pouco mais básico sobre, enfim, o mercado de cinema de uma forma geral. Então eu queria que vocês ficassem à vontade para perguntar qualquer coisa, assim, se eu fui rápida demais, se eu falei coisas específicas demais que talvez não gerem tanto interesse em vocês, mas se vocês tiverem algum interesse específico sobre o mercado de cinema de uma maneira geral, enfim, estou aqui para ajudá-los a entender melhor. Gente, para começar, tem um microfone aqui. Eu tenho uma pergunta para fazer, assim, pode ficar um pouco fora. Naquele caminho, Não se preocupe com isso. naquele caminho que o filme faz, assim, Tá ligado?
quando tem uma dublagem, por onde parte? Parte do distribuidor, parte de quem para ir para a empresa de dublagem? Quando é um filme estrangeiro que precisa ser dublado, aí é o distribuidor que faz isso. Porque aí, por exemplo, um filme americano, no estado, quando ele vai ser exibido nos Estados Unidos, ele não precisa de dublagem, ele só passa a precisar de dublagem quando ele é exibido em outros países. E a dublagem, especificamente, não é uma coisa que tem que... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente dubla muito pouco, a gente só dubla filme infantil, né? Tem essa prática. Mas na Europa, por exemplo, na Espanha, em Portugal, eles dublam qualquer filme. Qualquer filme, filme adulto, filme de ação, qualquer filme é dublado, porque eles não estão acostumados a ver filme legendado lá. Essa coisa do filme legendado é uma coisa até mais da América Latina mesmo, que por algum motivo acostumou o mercado a isso, assim. Mas quando o filme tem que ser dublado mesmo, no caso do filme infantil, aí é o distribuidor que cuida, porque aí ele é a pessoa que está no país, então ele vai contratar uma empresa de dubladores brasileiros, para não ter também sotaque, né? Se for dublar lá fora vai ser esquisito, né? Então tem que ser o mais local possível, assim. E aí ele fica na conta do distribuidor. Depois que ele paga pelos direitos do filme, ele paga pelo serviço de dublagem também. Falou das produtoras independentes. Eu queria saber como é a relação das produtoras ou das distribuidoras que recebem as coisas de fora para passar aqui no Brasil com a Ancine. Como que ela se posiciona, se existe uma parceria, como que funciona essa relação? Tá. A Ancine, ela é uma agência reguladora, né? E as regras que ela determina vale para todo mundo. Vale para quem distribui filme brasileiro, para quem distribui filme estrangeiro, vale para as distribuidoras internacionais e distribuidoras nacionais. Então, assim, a Ancine não tem parceria muito com ninguém. Na verdade, ela até, muitas vezes, tem uma situação delas estarem em lados opostos. Quer dizer, já teve situações do sindicato dos distribuidores estar contra a Ancine por alguma regulamentação que ela colocou, que não cabia no mercado. Por outro lado, existe um diálogo aberto, né? Assim, como órgão público, ela tem que ouvir todo mundo, ela tem que receber todo mundo. Então, existe um contato direto, assim, na verdade. Eu mesmo já fui assim várias vezes em reunião para pedir para mudar isso, mudar aquilo, porque às vezes eles fazem umas regras que para determinado tipo de coisa não faz sentido, né? Então, enfim, não é que a gente peça uma exceção à regra, mas peça para refletir sobre aquela regra. É mesmo necessário? Faz mesmo sentido, porque no mercado, às vezes, ela não faz tanto, assim. Então, o tratamento das distribuidoras independentes e internacionais é o mesmo, porque a função da Ancine é justamente como órgão público e regulamentador, ela não pode diferenciar um produto do outro e nem uma empresa da outra, né? Ela tem que tratar todo mundo da mesma forma. Então, existe um diálogo aberto, mas é duro, assim, né? Porque assim, ela chegou com muita... muito dura, assim, no mercado, né? Quer dizer, já... fiscalizando tudo, colocando um monte de gente com pendência, enfim. Então, hoje, cada distribuidora tem que ter pelo menos uma pessoa voltada para atender aos requisitos da Ancine, assim, porque você não pode fazer, você não faz nada sem a Ancine saber, assim, a Ancine é absolutamente super rigorosa, é controladora com tudo. Né? E outras coisas ao vivo. E eu queria saber sobre essa questão de exibir material produzido no Brasil, lá fora. Então, a gente vai ter a primeira experiência disso agora, assim. Então, nunca aconteceu até hoje que um produto, enfim, seja produzido e filmado aqui para ser exportado ao vivo, né, com transmissão ao vivo via satélite para outros países do mundo. A primeira coisa que a gente vai fazer é esse show do João Gilberto, que vai acontecer lá no Vivo Rio, que é uma casa de espetáculos lá no Rio, localizada lá no Museu de Arte Moderna. E é a primeira experiência que vai se ter sobre isso. Então a gente vai aprender um monte de coisa a partir disso. Então, quer dizer, a gente está focando nos países onde o público do João Gilberto é grande, né? Ele tem muito público na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Então a gente vai procurar parcerias em salas de cinema nesses países,
que é onde a gente acredita que está o público dele. Mas essa é a primeira de, espero que muitas, né? Assim, na verdade, a gente pensou em fazer essa primeira experiência com um produto musical, que eu acho que a música brasileira é um produto, enfim, extremamente reconhecido lá fora, né? Mas outros eventos, enfim, qualquer coisa, na verdade, pode ser transmitida, né? Tecnicamente não tem nenhuma viabilidade nisso, é só uma questão de acertar o produto certo para cada mercado. É um direito difícil de mensurar, né? Porque imagina, uma coisa é o cara ser contratado para fazer um show ali numa sala de espetáculos que cabem 1.000 pessoas. Outra coisa é o cara ser contratado para fazer um show numa sala que cabe 1.000 pessoas e ser transmitido para X salas do mundo inteiro, que sabe, sei lá, quantas pessoas vão ter acesso àquilo, né? Então, é difícil você mensurar o valor do direito autoral de uma coisa dessa. Então, na verdade, é um bom senso. Assim, né? O artista estabeleceu um X e nesse X está incluído tantos países e uma quantidade X de pessoas que podem vir assistir, né? Porque, na verdade, a gente não tem ideia do sucesso que vai ser isso. A gente não sabe se isso vai ser visto por 100 pessoas ou se vai ser visto por 100.000. Porque, uma vez que esteja gravado esse material, pode ser que ele tenha 5, 6, 7 sessões, né, no mesmo cinema. Então a gente não tem como calcular qual é o público, né, que isso vai alcançar. Então é um bom senso. O artista estipulou, o empresário do artista, no caso, estipulou um valor para ele fazer isso, que inclui os países que estão lá no contrato. Mas realmente é uma questão sempre a ser levada em consideração, principalmente porque é muito difícil de mensurar, né? Mas aí a distribuidora que faz essa negociação com o artista, aí depois a distribuidora estipula um valor para a sala de cinema? Tá. Na verdade, no caso desse projeto, ele é uma joint venture de várias empresas. Então, uma das empresas sócias é o Vivo Rio, que é que vai estar hospedando o show do João Gilberto. Então, ela pagou o cachê do João Gilberto. Aí a Mobs, no caso, ela vai entrar só na parte de transmissão para outros países do mundo. E aí os outros países, eles, na verdade, eles recebem um percentual de bilheteria. Então o direito autoral, ele fica no ingresso do cinema que o usuário final vai comprar. Então, quer dizer, o japonês lá de Tóquio, quando ele for comprar o ingresso para assistir ao show do João Gilberto brasileiro, já está embutido lá naquele ingresso um valorzinho de direito autoral que está aí nessa operação gigantesca. Assim. Então, mas é mais ou menos isso. Assim, quem paga a conta do direito autoral acaba sendo o consumidor final mesmo. Assim. Embora ele nem perceba isso, porque para ele está pagando um valor para assistir ao espetáculo, né? Mas pode ter certeza que o valor está lá de alguma forma embutido e dividido aí entre 1.000 pequenas parcelinhas de quem vai comprar por isso. Reportagem do Grupo Estação falando que ele estava meio que indo para falência, assim, não sei se é verdade, mas ele teve que se juntar em parceria com o SESC, não foi isso? Exatamente. Na verdade, eles chegaram a decretar falência, se não me engano, e eles foram, entre aspas, comprados pelo SESC. Então, quer dizer, eles vão funcionar em sistema de parceria. Agora, todas as salas do Grupo Estação vão levar o nome SESC. Então, Estação SESC Ipanema, rua, né, basicamente, tem um outro dentro de shopping, que exibe filme nacional, filme independente, filmes franceses, belgas, japoneses, coreanos, enfim, tudo que foge da mesmice, né? E ficaram ameaçados aí há alguns anos por conta de dívidas e credores e tal. E agora estão dando a volta por cima com essa parceria do SESC, e acho que tem tudo para ser ótimo para os dois lados. Assim, porque o SESC também vai ter uma injeção aí de várias coisas novas para eles e tal, porque o SESC no Rio ele não é tão forte quanto o SESC em São Paulo, né? Então, assim, também tem o SESC em São Paulo é uma coisa assim, muito maior, assim, muito mais ativa, muito mais frequentada pela população do que no Rio. Então, esse salto que o SESC vai dar no Rio por conta da estação, acho que vai ser assim, muito legal para eles também. Você acha que eles vão continuar, assim, mesmo sendo cinema de rua? Porque hoje tem um crescimento muito forte de cinema em shopping. Você acha que ainda perdura cinema de rua? Porque, assim, eu, por exemplo, eu acho cinema de rua 1000 vezes melhor do que de shopping. Também, eu não gosto de shopping, sei lá. Eu acho muito melhor. Eu acho que sim, na verdade eles vão manter as salas que eles já têm.
Eu não sei se eles têm algum plano de expansão. Talvez as salas novas, porque é muito difícil a questão da especulação imobiliária. É muito difícil você achar um espaço na rua hoje que esteja disponível para virar uma sala de cinema. Simplesmente não acontece isso. Só tem espaço dentro dos shoppings, porque está tudo sendo comprado pelos grandes construtores para construir prédio, edifício, enfim, igreja e tudo mais. Isso é muito difícil. Por isso que as salas de cinema foram fechando, porque elas foram recebendo ofertas milionárias para virarem uma casa vídeo, entendeu? É uma guerra de espaço nos grandes centros urbanos. A realidade é essa, assim, é uma guerra de espaço, especulação imobiliária louca. Então, cada shopping que é construído, ele já conta com espaço para os cinemas. Então, o cinema sempre vai ter espaço dentro de shopping. Agora, na rua é muito difícil. Agora, a ideia da estação é manter as salas que eles já têm na rua. Então, acho que isso aí eles vão manter, sim. Alguém mais quer fazer pergunta? Só acompanhar aqui o raciocínio, deixa eu falar mais parcialmente aqui. Lá em Fortaleza tem uma comunidade chamada Serve Luz, né? Que é um bairro lá, Serve Luz.